Boa noite. Boa noite. O Brasil passa a marca de 330 mil vidas perdidas para a Covid. No Rio, a doença mata o cantor Aguinaldo Timóteo, aos 84 anos. Em São Paulo, mais de 500 pacientes morreram na fila por um leito de UTI. O ministro do STF, Nunes Marques, autoriza a realização de cultos e missas presenciais. Desde que obedeçam a protocolos sanitários de distanciamento, limitação de pessoas e em espaços ventilados. A disparada do índice que corrige o aluguel leva proprietários e inquilinos à mesa de negociação. A polícia americana descarta terrorismo no ataque de ontem ao Capitólio em Washington. O Egito faz um grande desfile para transferir as múmias de 22 faraós de um museu para o outro. O Jornal Nacional começa agora. Mais de 500 pessoas morreram este ano à espera de um leito de UTI no estado de São Paulo. Hoje as ruas ficaram um pouco mais movimentadas. Está acabando o período de recesso com a antecipação dos feriados. Mas os hospitais de São Paulo continuam cheios. O Centro de Contingência da Covid-19 diz que houve uma pequena desaceleração na procura por leitos de UTI nos últimos dias. Nós vínhamos de uma subida muito forte e agora estabilizamos e esperamos começar a reduzir o número de pacientes internados progressivamente. Mas a ocupação das UTIs ainda é muito alta. Segundo dados do governo do estado, 19 de março foi o último dia em que a lotação estava abaixo dos 90%. Hoje a ocupação ainda é de 92%. O estado vai continuar com a fase emergencial até o dia 11. Só funcionam serviços essenciais e o comércio só pode trabalhar com entregas. Ao todo, no estado, são 25 hospitais com 100% dos leitos de UTI ocupados. Na cidade de São Paulo, de ontem para hoje, subiu de 9 para 11 o número de hospitais lotados. Conseguir vagas para os pacientes mais graves está difícil. 509 pessoas em todo o estado morreram na fila das UTIs. O pai da Fernando, seu Luiz Leão, tem 72 anos e precisa de um leito de UTI. Desde segunda-feira, ele aguarda a transferência. A família tentou até um hospital particular e não conseguiu vaga. A gente está nessa angústia de estar esperando a transferência dele. Desde que ele entrou já foi pontuado para a gente que ele ia ser transferido. Todo dia o hospital liga para a gente para dar uma posição e a mesma história. Está estável, esperando a transferência. Apesar da tristeza e dos riscos gerados pela Covid, muita gente ainda se expõe em festas clandestinas. Em Mauá, na região do ABC Paulista, a polícia acabou com uma festa com 62 pessoas. Na zona leste da capital, outra festa com 100 pessoas. A polícia apreendeu os equipamentos de som e computadores. E a casa noturna deve ser autuada pela Vigilância Sanitária e multada pelo Procon. A Cíntia é fisioterapeuta, trabalha 12 horas por dia em 2 hospitais diferentes. Ela fica inconformada quando vê essas imagens de aglomeração no auge da pandemia. Muitos pacientes jovens e perdendo a vida mesmo. Tá bem doído. Você vê, nós perdemos um paciente outro dia, 31 anos, a esposa grávida de 5 meses. Você sente realmente a dor do outro, isso dói. Dói muito. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a demanda de transferências cresceu em março 117% em comparação com o auge da primeira onda da Covid em junho do ano passado. São cerca de 1.500 pedidos de transferências por dia. E elas dependem da disponibilidade de leitos e da condição clínica dos pacientes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que sem vacinas suficientes, os brasileiros precisam cooperar com as medidas sanitárias. Ele voltou a fazer um apelo para que todos usem máscara e evitem aglomerações. A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Socorro Gross, foi hoje cedo ao Ministério da Saúde. Ela participou da primeira reunião de Marcelo Queiroga com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Depois da videoconferência, Queiroga se reuniu com técnicos da pasta. Na saída, o ministro disse que autoridades sanitárias brasileiras e da OMS vão verificar se é possível adaptar fábricas brasileiras de vacinas animais
para a produção de vacinas para uso em humanos. Mas a medida, segundo Queiroga, não terá impacto a curto prazo. Ele admitiu que, neste momento, o país tem doses insuficientes de vacina. O ministro Queiroga disse que espera aumentar a produção nacional de vacinas. Afirmou que neste mês de abril espera contar com 30 milhões de doses do Butantan e da Fiocruz. Ele explicou que o país já tem estrutura para aumentar a vacinação diária e que essa capacidade hoje está ociosa por causa da falta de vacinas. Além disso, Queiroga disse que já recebeu o aval do Ministério da Defesa para contar com a participação das Forças Armadas na imunização dos brasileiros. Nós temos mais de 37 mil salas de vacinação em todo o país e temos uma capacidade de vacinação ainda ociosa, que é ociosa por uma série de motivos, mas sobretudo por falta de vacina. Hoje pela manhã eu conversei com o ministro Braga Neto. Nós teremos o apoio das Forças Armadas, seja na logística de distribuição de vacinas, seja através do corpo técnico da área da saúde, ajudando estados e municípios a vacinar a população brasileira de uma maneira muito efetiva. A diretora da OPAS disse que a população precisa colaborar para o país ganhar tempo até a ampla vacinação. Nós não temos como diminuir a transmissão desta doença se nós, em cada um de nós, não aplicamos as medidas de utilizar a máscara, de ter nossas mãos sempre lavar com água e sabão, de cuidar também o distanciamento físico e, especialmente, não ter aglomerações. Os jovens, em este momento, têm uma grande responsabilidade. Um dos principais problemas de aglomeração acontece no transporte público, que continua lotado na maioria das cidades. Queiroga disse que está elaborando um protocolo nacional para orientar municípios, estados e a população sobre o uso de ônibus, vans, metrô e trens. Ele disse que a ordem do governo federal é evitar um lockdown, o fechamento das atividades não essenciais para impedir a propagação do vírus, mas que, para isso, as pessoas têm que usar máscara. Todos sabemos que o uso de máscaras é fundamental. Para tanto, é necessário que haja a adesão da população brasileira. A higiene das mãos com água e sabão, o uso de álcool gel, o distanciamento regulamentar entre as pessoas, evitar aglomerações, evitar lockdown, é a ordem, mas temos que fazer o nosso dever de casa. E o dever não é só do governo federal, do governo do estado e do governo do município. É de cada um dos cidadãos, não é, Socorro? Então não é fácil a adesão da população. Por mais que a gente fale, vocês falam todo dia na televisão e nós não conseguimos que a população tenha uma adesão a essas medidas. No Rio de Janeiro, a inauguração de um hospital causou aglomeração. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia na cidade de Nova Iguaçu, inclusive o governador em exercício Cláudio Castro, do PSC. Um decreto em vigor do próprio governador proíbe eventos como inaugurações e cerimônias oficiais. Nós procuramos a assessoria do governo em exercício do Rio, mas ainda não tivemos resposta. Amigos, parentes e fãs do ator Paulo Gustavo estão fazendo uma corrente nas redes sociais pela melhora dele. Paulo Gustavo trava uma batalha contra a Covid. Foi internado no dia 13 de março no Hospital Copstar e já está entubado há 14 dias. Chegou a apresentar melhoras de acordo com 3 boletins médicos, mas ontem o quadro piorou. Por isso, os médicos, além de manter a intubação, tomaram a decisão de conectá-lo a outra máquina que ajuda a respirar. O tratamento é chamado de terapia por ECMO, oxigenação de membrana extracorpórea, e é feito em um aparelho igual a este. Na internet, uma rede de solidariedade se formou desejando a recuperação de Paulo Gustavo. São mensagens da família, de amigos e admiradores. Ontem, com o início do novo tratamento, essa força foi intensificada. Nas redes sociais, grupos de fãs e artistas como Ivete Sangalo, Tata Werneck, Carolina Dickmann, Mônica Martelli e Isis Valverde escreveram textos de apoio ao ator. A cantora Elza Soares gravou um vídeo. Paulo Gustavo,
Tô te esperando aí, te amo muito. Por favor, levanta, vambora, mamãe. Vambora. A mãe, Déa Lúcia, que inspirou Dona Hermínia de Minha Mãe é uma Peça, pediu: vamos continuar rezando, amigos. O pai falou em uma corrente de força e energia neste domingo de Páscoa, às 6 da tarde. O marido, Thales Bretas, desabafou: estou vivendo dias difíceis, vivendo um momento particular da minha família que ainda não sei o porquê, mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé e pensamento positivo para ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Paulo Gustavo e Thales são pais de gêmeos, Romeu e Gael, de 1 ano e 8 meses. Thales finaliza dizendo: continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem editar decretos para proibir completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, como forma de evitar a circulação do coronavírus. Segundo a decisão, os governos locais também não podem exigir o cumprimento das normas já editadas nesse sentido. O ministro atendeu a um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que questionou uma série de decretos de estados e municípios que impediam a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas. De acordo com a associação, proibir as celebrações viola a liberdade religiosa prevista na Constituição. Nunes Marques ressaltou que outras atividades vêm sendo realizadas, mesmo em meio à pandemia, como o transporte público. O ministro determinou que as celebrações religiosas podem ocorrer desde que obedeçam a protocolos sanitários de prevenção, como a limitação de presença, no máximo de 25% da capacidade, além de medidas de distanciamento social, realização em espaços arejados, com obrigatoriedade de uso de máscaras, álcool gel e aferição de temperatura. O Brasil passou de 330 mil mortos por Covid. O Alan Severiano tem os dados sobre a pandemia e a vacinação, atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Mariana, Fachel, boa noite a todos. O Brasil passou a marca de 330 mil vítimas depois de registrar de ontem para hoje 1.931 mortes. 330.297 pessoas já morreram de Covid no país. Nas últimas 24 horas, 40.242 novos casos foram confirmados. Já são 12.952.621 diagnósticos desde o início da pandemia. A média de casos está em 66.198 novos casos por dia, 10% a menos do que 14 dias atrás. Aqui uma boa notícia, é o segundo dia com redução, ainda dentro daquele limite, de 15% para mais ou para menos, que a gente considera estabilidade. A média de mortes, esse é o problema, continua em alta. São, em média, 2.800 mortes por dia no Brasil. Crescimento de 24% em 2 semanas. No mapa agora, o panorama pelo país. Em vermelho, com alta na média de mortes, 12 estados e o Distrito Federal. Maiores aumentos no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O mapa está ficando um pouco mais amarelo. 12 estados estão com estabilidade e aparecem aí em amarelo. Com queda na média de mortes, em azul, apenas 2 estados, Amazonas e Roraima. Vamos ver agora como é que está o ritmo da vacinação. 329.910 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas e o total de vacinados com a primeira dose subiu para 19.183.802. Isso corresponde a 9,06% da população brasileira. O número de aplicações da segunda dose é bem menor, Até agora, 5.342.361 pessoas receberam a segunda dose, ou 2,52% da população. Hoje, 18 estados atualizaram os dados da vacinação. Os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose aparecem em azul escuro. Até agora, os 5 que mais aplicaram a primeira dose em relação à população foram Mato Grosso do Sul em primeiro, a Bahia em segundo, depois vem o Amazonas em terceiro, em quarto a Paraíba e em quinto São Paulo. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais informações sobre a vacinação e também outros dados da pandemia no seu estado. Vacina sim, Mariana, Fachel. Obrigada, Alan. Boa noite, Alan.
Em Belém, a vacinação está suspensa desde ontem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os idosos do grupo prioritário já receberam a primeira dose. Está faltando apenas a segunda dose do grupo de 60 a 69 anos. Mas é preciso esperar o intervalo recomendado pelos laboratórios entre as duas doses. Segundo a Secretaria, 16% da população da capital paraense foi vacinada. O calendário para os próximos dias ainda está sendo elaborado. Em Salvador, a vacinação foi retomada hoje, depois do feriado da Sexta-feira Santa. Teve muita fila em frente aos postos e também nos 13 pontos de drive-thru instalados na capital baiana. Podiam se vacinar idosos com 63 anos ou mais e profissionais de saúde. Em Brasília, a fila foi de pessoas com mais de 66 anos. A vacinação de ontem foi cancelada por causa do feriado. Muita gente preferiu dormir na fila. No fim da manhã, a espera era de mais de 5 quilômetros. Segundo a Secretaria de Saúde, não há doses suficientes para todos os moradores do Distrito Federal nessa faixa etária. A Secretaria reservou as outras doses enviadas pelo Ministério da Saúde para a aplicação da segunda dose. De norte a sul do país, quando chega a hora de o brasileiro se vacinar, a injeção é de alívio e emoção. Esperar nunca foi tão bom. Hoje acordei tão ansiosa que eu digo, mãe, vamos, 5h30 eu já estava acordada. Ansiedade de quem tem pressa para se vacinar. A sensação de eu tomar essa vacina se chama liberdade. Como alguém lhe está lhe dando essa liberdade de você ir e voltar para qualquer lugar. Sentimento compartilhado. Eu fico muito feliz, é muito gratificante aplicar cada dose. Cada dose é uma emoção diferente. Seu Benedito posou para foto que vai para além das lembranças. Estou muito emocionado. Esperei muito por esse momento. Graças a Deus e as pessoas que pensam no meu país, estou vivo. A sensação é que dentro deste vidrinho tem doses generosas de alívio e recomeço. Pelo menos é isso que se vê no rosto de quem recebe a vacina, dos parentes que acompanham. A sensação de todos é uma só, de alívio, de esperança para seguir a vida. Vitória! São manifestações de quem esperou muito. Sou vacinado! Sou vacinado! Para derrotar o inimigo, vale se vestir de folclore. A guerra ainda não foi vencida. A seu Zé Padeiro já se sente um vitorioso. Ô mulher rendeira, ô mulher renda, já chegou a minha hora de eu me vacinar. Amanhã no Fantástico você vai ver a prisão de uma quadrilha que desviou dezenas de cilindros de oxigênio destinados a hospitais que atendem casos graves de Covid. Um crime revoltante. A gente vai mostrar como a polícia chegou no cabeça do esquema. Um falso voluntário que levava os cilindros para casa e depois revendia na internet por até R$6 mil cada. E se perguntar, tu aceita Pix e tudo. Um passado de golpes e calotes. Quem é a falsa enfermeira, que é peça central de um escândalo? A vacinação clandestina promovida por empresários e políticos numa garagem de Belo Horizonte. Hoje, o meu coração sofrido é igual o de milhões e milhões e milhões de pessoas brasileiras e esparramadas pelo mundo afora. Nesse domingo de Páscoa, o padre Fábio de Mello vai falar sobre a força da fé para superar a perda da mãe por Covid. Eu escolhi ser padre assim, com todas as minhas feridas à mostra. Um áudio sob investigação. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Aqui com o meu Vicente. O que estaria por trás do suposto acordo entre o crime organizado e o alto escalão de uma secretaria de administração penitenciária? O carro queridinho de uma família foi roubado. E o final dessa história é muita coincidência. E tem a Regina Casé, esse talento, falando sobre as últimas emoções da Lourdes, uma mãe que é a cara do Brasil. Ela é a compaixão, ela quer fazer o bem, independente para quem. É amor, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. O Tadeu citou a enfermeira suspeita de vacinação irregular em Minas. A Justiça hoje concedeu liberdade provisória a ela.
Cláudia Pinheiro estava na cadeia desde terça-feira, saiu sem falar com a imprensa. A Polícia Federal suspeita que a vacina que ela aplicava era falsa e que Cláudia mantinha o esquema desde o início de março. A defesa afirma que Cláudia Pinheiro possui bons antecedentes e não tem qualquer condenação criminal. Veja a seguir: com a alta do IGPM, inquilinos e proprietários voltam a negociar o preço do aluguel. O Egito faz um grande evento para transferir as múmias de 22 faraós de um museu para o outro. A polícia americana descartou o terrorismo no ataque de ontem ao Capitólio em Washington. A família do agressor disse que ele sofria de problemas mentais. As bandeiras do Congresso americano e da Casa Branca ficaram hoje a meio mastro em luto oficial. A segurança na capital americana voltou a ser reforçada depois do ataque no dia de ontem. A Guarda Nacional, que estava no local para a posse de Joe Biden, tinha sido reduzida há poucos dias. Um homem de 25 anos acelerou o carro contra 2 policiais da força do Capitólio. Depois saiu do veículo armado com uma faca e foi morto a tiros. A polícia do Capitólio anunciou a morte de um dos policiais que foram atropelados. A família do responsável pelo ataque publicou uma nota na qual expressa profundas condolências pelo policial morto e disse que o jovem estava sofrendo de depressão e possivelmente doenças mentais. Eles concluem que, assim como o resto do país, também ficaram em choque com o ataque. William Evans é o segundo policial da força do Capitólio a ser assassinado este ano. Brian Sicknick morreu dias depois de ser espancado pelos invasores do Congresso em 6 de janeiro. Mas a motivação para o ataque de ontem ainda não está clara. As investigações ainda estão em curso, mas a polícia já disse que não se trata de terrorismo. O sujeito agiu sozinho e possivelmente não tinha um plano definido. A disparada do IGPM, o índice que reajusta grande parte dos contratos de aluguel no país, está levando proprietários e inquilinos de volta à negociação. A pandemia fez o cuidado com o lugar onde se mora ganhar ainda mais sentido para Helena. É um cantinho assim bem especial. Aí chegou a hora do reajuste do aluguel e ela teve que negociar com o dono do apartamento. Foi imediata a resposta dele que poderia ser por essa opção do IPCA, né, que era 3,17, um valor quase que simbólico, perto do 20%, que seria a negociação oficial. Histórias como essas tornaram as imobiliárias uma espécie de mediadoras de crise. Em caso de reajuste, a recomendação tem sido aplicar o menor índice de inflação. Uma vantagem indevida de uma parte ou de outra prejudica muito que essa relação se estenda, aconteça aí por bastante tempo. Na pesquisa mais recente, o IPCA, índice do IBGE que calcula a inflação oficial do país, acumula alta de 5% nos últimos 12 meses até fevereiro. No mesmo período, o IGPM, que reajusta aluguéis, disparou, chegou a 28%. E no acumulado até março, subiu ainda mais. O IGPM ele é muito sensível às desvalorizações do real frente ao dólar e também ao aumento de preços de commodities como soja, milho, trigo, minério de ferro, cobre, algodão, e todas elas estão subindo muito de preço, tanto em dólar quanto a nossa moeda também tem se desvalorizado. A situação, que a princípio não é favorável para os inquilinos Brasil afora, abre um caminho. Os analistas dizem que quando o indicador usado como praxe nos contratos de locação vai para as alturas, em um ambiente de economia em crise e desemprego alto, surge espaço para muita negociação entre as partes. A situação não é inédita, mas desta vez, os economistas explicam que não deve ser tão passageira. Esse descolamento começou a acontecer no início do segundo semestre de 2020 e ele pode se sustentar por um período muito longo ainda, porque existe muita incerteza na economia brasileira. Incerteza trazida pela Covid e pela persistência da doença na nossa sociedade, que só cresce, e também pelo nível de endividamento
público. E num ambiente de incerteza, a nossa moeda desvaloriza e produtos importantes para vários segmentos industriais acabam ficando caros. O governo do Egito preparou um desfile impressionante para transferir os sarcófagos de 22 faraós de um museu para o outro. Há mais de 3.000 anos, os egípcios não cortejavam esses faraós. As TVs do Egito chamavam a população para esse momento havia meses. O governo egípcio cogitou transferir as 22 múmias com cautela, sem alarde. A opção foi pela pompa e circunstância. A Orquestra do Egito foi a trilha sonora da última jornada de 18 reis e 4 rainhas. Eles deixaram para trás o Museu Egípcio na capital Cairo, escoltados pela carruagem por ordem cronológica. O faraó Sequenem-Retá, do século XVI a.C., abriu o desfile. É a múmia mais antiga do grupo, mas não a mais famosa. Ramsés II reinou por 66 anos e assinou o primeiro tratado de paz já conhecido. Hoje, quem garantiu a paz foram os batedores. Mas o principal risco no trajeto de 5 quilômetros era o saculejo das múmias tão antigas. Os organizadores usaram carros com amortecedores especiais. Os faraós ficaram em cápsulas cheias de nitrogênio para conservação. Milênios atrás, a técnica de embalsamento era outra. Os primeiros métodos envolviam o corpo com faixas apertadas de linho, ensopadas com resina, sais, ervas, óleos, ceras. Para conservar melhor o corpo, os sacerdotes retiravam todos os órgãos, menos o coração, considerado o lugar da inteligência. Ele bateu forte várias vezes ao longo do desfile de ouro dos faraós. Luzes, faixas, músicas. As pessoas acompanharam nas ruas, pela TV, pela internet, a sua história. O Egito tinha experimentado um forte aumento de infecções por Covid há um ano. Mas os casos de contágio e mortes foram caindo. O governo acha que está livre de mais uma praga que agora permite as reuniões. Os 22 reis e rainhas também já tomaram decisões polêmicas. Hoje, com um discreto sorriso nos sarcófagos, pareciam gostar da renovada bajulação. A carreata durou perto de 1 hora. O presidente recebeu os antigos governantes no novo Museu Nacional da Civilização Egípcia, que passa a funcionar integralmente nesse domingo. Abdel Fattah al-Sisi inaugurou uma obra faraônica. Essas múmias foram descobertas em 1871 no Vale dos Reis. E desde o começo do século passado, estavam em salas apertadas no Museu Egípcio. Agora, a antiguidade ganhou um moderno controle de temperatura e umidade, com projeções que lembram túmulos subterrâneos. O Egito teve uma aula em tempo real. Viajou de volta para o universo dos papiros, hieróglifos e outros artefatos de uma das mais importantes civilizações humanas. Essa transferência de faraós não aconteceu sem polêmicas. Múmias são historicamente associadas a maldições. No túmulo do faraó Tut haveria a inscrição que a morte há de chegar em asas rápidas para aqueles que perturbarem a paz do rei. Muitos supersticiosos viram uma relação entre o desfile e coisas que aconteceram no Egito nas últimas semanas, como um acidente de trem que matou dezenas de pessoas, um desabamento de um prédio que deixou 18 mortos e, claro, o mega navio que encalhou no canal de Suez, paralisando parte do comércio marítimo entre Ásia e Europa. Essa professora da Universidade Americana do Cairo explica que o desfile ajuda o povo a se envolver com o próprio passado. Salim Ikram lembra que esses são os reis do Egito. Tem uma importância histórica e econômica para atrair turismo. Os egípcios antigos faziam mumificações porque acreditavam que a pessoa precisava do corpo na vida eterna. E é nos museus que eles alcançam aquilo que queriam, a eternidade. A seguir, a morte por Covid do cantor Agnaldo Timóteo. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, denunciou à Justiça o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, pelo crime de importunação sexual. As câmeras do plenário flagraram Cury tocando o seio da deputada Isa Pena, do PSOL, durante uma votação em dezembro. O Procurador-Geral também pediu reparação por danos morais. A defesa de Fernando Cury disse que irá demonstrar que ele não cometeu o crime contra a deputada. Anteontem, a Assembleia Legislativa suspendeu o mandato dele por 6 meses. Morreu hoje de Covid, aos 84 anos, o cantor Agnaldo Timóteo.
Ele estava internado no Rio desde o dia 17 de março. Quem será o amor que imagino? Esse vozeirão veio lá de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Foi lá que Aguinaldo Timóteo nasceu em 1936. Muitas vezes foi feliz soltando a voz. Sorria, meu bem, sorria. Ouvir Ângela Maria no rádio despertou a paixão de Aguinaldo pela música. Por força do destino, foi a própria Ângela Maria que, muitos anos depois, enquanto se apresentava em Belo Horizonte, deu a Aguinaldo Timóteo o que ele considerava o melhor conselho da vida. Aguinaldo já se apresentava nas rádios imitando o Calbi Peixoto e era conhecido como o Calbi Mineiro. Ângela Maria disse a ele que precisava vir tentar a carreira aqui no Rio. Eu fui motorista da Ângela por 3 meses, fevereiro, março e abril de 1965. Hoje, somos 2 colegas no mesmo disco. Aguinaldo Timóteo alcançou a fama no fim dos anos 60 com Meu Grito, de Roberto Carlos. Que eu morro de saudade e de amor por você. Quando eu soltar a minha voz. Sua voz era potente também na torcida pelo time do coração, o Botafogo. Gravou mais de 50 discos. A popularidade deu a Aguinaldo Timóteo mais de 500 mil de votos como deputado federal pelo PDT em 1982. Além de ser reeleito como deputado federal, Aguinaldo depois ganhou para vereador pelo Rio e 2 vezes ocupou a Câmara Municipal de São Paulo. Aos 82 anos, Aguinaldo teve um acidente vascular cerebral e ficou internado em estado grave, mas deixou o hospital sem sequelas e voltou às atividades. No programa Conversa com Bial, em dezembro de 2019, o cantor falou sobre sua recuperação. Você sabe que as pessoas que entendem Aguinaldo Timóteo, que gostam de Aguinaldo Timóteo, rezaram muito por mim. E Deus atendeu e eu estou vivo. Em março, Aguinaldo Timóteo, 84 anos, acabou entrando para uma lista extensa dos contaminados pelo coronavírus. A doença que trouxe tanta tristeza ao mundo tira de cena mais uma estrela. Aguinaldo Timóteo é uma das últimas grandes vozes masculinas da música brasileira. Era uma época em que a tecnologia não disfarçava defeitos vocais. O cantor tinha que ter muita extensão vocal e que tinha que ter afinação perfeita. Era um ser humano de primeira grandeza. Uma pessoa preocupada com outro ser humano. Ele sempre falou isso. Eu espero que esse possa ser um dia um mundo de todos os irmãos. Da minha vida, do meu destino. Neste sábado se comemora o centenário da escritora, diretora e dramaturga Maria Clara Machado, fundadora do Teatro Tablado no Rio. Ela formou várias gerações de artistas. Como é que você se chama? Luft. Luft. Em 5 letras, uma obra-prima. Fantasma mesmo! É, fantasma mesmo! Um fantasma que, em vez de assombrar, encantava. Fantasma não tem certidão de nascimento, mas a brasileira genial que criou o Pluft nasceu em Belo Horizonte em 3 de abril de 1921. Maria Clara Machado veio para o Rio ainda menina, num tempo em que teatro não era lugar de mulher. Era uma coisa muito de vanguarda na época, porque as mocinhas queriam e eram treinadas, né, para casar, ter filho e pronto. No mundo restrito, ela criou um espaço próprio de liberdade, o palco. Eu nunca prestei atenção nisso, não. Eu fui fazendo. E o que ela fez permanece até hoje. Há 70 anos, criou a mistura inovadora de escola e companhia teatral, o tablado. É a essência do teatro amador,
sem os recursos e o luxo dos grandes palcos. Mas foi nesse espaço que Maria Clara Machado fez caber o mundo inteiro e até seres de outros mundos também. A vida é uma só. E no teatro podemos ter várias vidas. Depois dos fantasmas vieram o Cavalinho Azul, bruxas, fadas e outras invenções que só adulto não acredita que possam existir. A Clara posiciona a criança como mais um ser, né? Assim, você não é uma coisa, né, daquele teatro que diminui ou infantiliza, né? Mas um teatro que aumenta, talvez, que te provoque no potencial poético mesmo, de invenção, né? As 30 peças infantis de Maria Clara Machado foram traduzidas no mundo inteiro. Nós devemos dizer para a criança, não desista daquilo que você sonha, daquilo que você quer. Sobre a escola de teatro, vamos saber a opinião do pessoal que está começando agora. Eu acho que é uma batalha que eu sei que a gente vai vencer. Aí até que um dia eu falei assim, não, vamos ver o que eu vou fazer, eu vou entrar pro tablado. Fernanda Torres e Cláudia Abreu são parte da imensa lista de talentos que brotaram nesse palco. Maria Clara é uma espécie de mãe do teatro carioca, nos formou a todos. O tablado é a minha casa, o tablado foi o meu ninho. Foi lá que eu descobri a minha vocação de atriz, foi lá que eu me apaixonei pelo teatro e é para lá que eu volto sempre. Quis o destino, esse dramaturgo imprevisível, que no centenário de Maria Clara os teatros ficassem sem ninguém. Mas esse palco nunca está vazio. Neste momento, passam por aqui fantasminhas, cavalinhos azuis, por entre a floresta de talentos que nasceram aqui. Esse tipo de aprendizado sobre a simplicidade do ofício e sobre o que está na base, eu acho, de qualquer coisa importante nas relações humanas, o afeto, o amor, né? Eu acho que isso o tablado também me ensinou. Hoje faria 100 anos a mulher de teatro que, muito antes das máscaras e da pandemia, nos ensinou a sorrir com os olhos. E está na hora de saber qual será a previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa noite. Aproveito para perguntar como será o domingo de Páscoa pelo Brasil. Boa noite para você, Fachel, para Mariana e boa noite a todos. Olha, podemos falar que metade do Brasil está com tempo firme e a outra metade tem possibilidade de chuva. No centro-sul do país, onde chover, vai ser chuva fraca, isolada e passageira. Caso do sul, do Rio Grande do Sul, também do litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo e do extremo norte de Mato Grosso do Sul. As capitais Campo Grande, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre terão um domingo de sol e calor à tarde. Amanhece frio em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, mas à tarde esquenta. E se chover, vai ser pouco, assim como em Vitória, Aracaju e Salvador. De João Pessoa até São Luís, a chuva aumenta e tem risco de pancadas com raios e ventos fortes. Nas áreas em amarelo, o risco é de alagamentos, também de transbordamento de rios, especialmente na bacia do Rio Madeira, em Rondônia. E estas capitais do norte são as que terão mais chuva: Porto Velho, Rio Branco, Belém, Manaus e Palmas. No centro-oeste, Mato Grosso e Goiás terão sol, calor, umidade do ar caindo, até vir alguma chuva. Mas também vai ser uma chuva isolada em forma de pancadas pontualmente fortes, inclusive em Brasília, Goiânia e também lá em Cuiabá, Fachel. Eliana, como é que fica o tempo durante a semana? Olha, uma semana típica aí de outono, próximos dias com a cara da estação, especialmente pela diminuição da chuva em grande parte do país. Até sexta-feira, dia 9, a chuva vai se concentrar principalmente na região norte. E nos próximos 15 dias, essa situação praticamente não muda muito. No outono, também aumenta a frequência das noites e manhãs mais frias, que já estão acontecendo em algumas regiões, enquanto as tardes, com menos chuva, menos nuvens, tem mais sol e espaço para a temperatura subir. Nessas condições, o que veremos também serão tardes mais secas, com umidade do ar baixa. A gente sempre fala para beber mais água, reforçar a hidratação. E especialmente nessa época de pandemia, quanto mais a gente evitar sintomas que se confundam com a Covid, melhor. Uma boa noite a todos e também uma feliz Páscoa. Boa noite, feliz Páscoa, Eliana. Para você também, Eliana. Obrigada.
Hora do futebol. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense venceu o Joinville. Veja só, lançamento do goleiro e Perotti aproveitou para fazer 1-0. Bateu no cantinho. Olha lá. De pênalti, Perotti fez o segundo. E Lima marcou o terceiro. Final, Chapecoense 3, Joinville 0. Amanhã, às 10 da manhã, tem Esporte Espetacular, que reuniu 2 ídolos da seleção brasileira. Olá, boa noite. Boa noite. Eles são símbolos de uma das épocas mais vitoriosas da seleção, Cafu e Roberto Carlos, personagens da nossa série Duplas Espetaculares. O Cafu, Roberto, eu vou convidar vocês a dar uma viajada no tempo. Nós vamos a 1900 você não vai fazer a gente chorar, né, velho? E você vai ver uma entrevista com Diego, capitão do Flamengo. E quem faz as perguntas são grandes personalidades no papel de torcedores. O UFC tem um novo dono do cinturão do peso pesado, o camaronês Francis Ngannou, que se junta aos campeões, os nigerianos Israel Adesanya e Kamaru Usman. O que explica esse domínio africano? E uma aventura impressionante. Você encararia essa escada presa entre 2 montanhas? É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá! Por causa da pandemia, as celebrações da Semana Santa nas cidades históricas de Minas tiveram que se adaptar. A histórica Ouro Preto, acostumada a receber milhares de visitantes nas celebrações da Páscoa, pelo 2º ano seguido, ficou assim neste sábado de Aleluia. O vazio na praça principal, onde ficam igrejas e museus, atendeu ao pedido da prefeitura. Durante a Semana Santa, a cidade poderia estar tranquilamente com cerca de quase 20 mil visitantes pela cidade, circulando pela cidade. Mas a cidade se vestiu para celebrar, mesmo em silêncio. O manto roxo na cruz erguida no meio da praça, que representa o luto, foi trocado hoje pelo branco, simbolizando esperança. Mesmo diante dessa pandemia, as pessoas têm que, de coração aberto, levar um sentimento de paz. Os moradores também enfeitaram as sacadas. Os anjos em um dos prédios históricos estão com os trajes usados na procissão de domingo, que este ano não vai acontecer. Uma exposição com a história da procissão foi montada para ser vista de forma virtual, pelas redes sociais. Outra tradição está acontecendo de forma diferente aqui em Ouro Preto. Os enormes tapetes de serragem sobre as ruas de pedra, normalmente feitos por moradores e turistas, durante a noite de sábado e a madrugada do domingo de Páscoa, estão sendo elaborados pela primeira vez durante o dia e com prazo para terminar antes das 5 da tarde, obedecendo o toque de recolher da cidade, que tem regras de proteção contra a Covid. São tapetes menores este ano. Famílias que já convivem juntas se mobilizaram, mantendo o distanciamento com máscaras e luvas. A gente não pode perder a esperança de que isso tudo vai passar e que a gente vai poder voltar com valores renovados, com histórias diferentes. Todos aqui colaborando um tiquinho para a gente ao menos ficar se sentindo realizada. A cidade ficou ainda mais quieta depois do toque de recolher. Amanhã, as igrejas continuarão fechadas e as missas serão transmitidas pela internet. Outras cidades históricas também celebraram a Semana Santa respeitando as medidas contra a Covid. Em Sabará, não teve procissão. O padre passou de porta em porta, abençoando os moradores. Nessa véspera de Páscoa, que é um momento de reflexão para muita gente, a gente encerra com o nosso respeito às famílias e aos amigos de centenas de milhares de vítimas da pandemia.